Fala pessoal, estamos em mais um episódio aqui do Paulista Show, 7ª edição. E hoje estamos trazendo uma pessoa mais do que especial. O nome dele é Alexandre e tem um gabarito enorme. Eu vou trazer só uns pontos importantes aqui para vocês entenderem quem é ele. Ele é artista, já participou de programas de televisão e principalmente já fez filme, teatros, documentários. Tem projetos musicais, vai dar uma palhinha pra gente aqui no final. E olha, tem trabalhos humanitários e eu tenho certeza que vai fazer muito sentido vocês conhecerem essa fera. Seja muito bem-vindo, Alexandre. Muito obrigado, Vinícius, um prazer grande a gente poder compartilhar um pouquinho daquilo não só do passado, mas do presente e prospectar o futuro com ideias e eu acho que possibilidades de negócios e de algo autossustentável, que é o que a gente já vem desenvolvendo há muitos anos na Índia, na África e no Brasil. A gente está começando agora a vir um pouco mais, moro fora há mais de 23 anos, mas todo ano, quando dá, eu venho para o Brasil, não só para ver a saúde, mas também rever os amigos, enfim, e fazer divulgação também de produtos e da ONG e do que fazemos no terceiro setor. Legal. E o que mais te marcou hoje na sua longa trajetória de vida? Bem, eu acho que poder ser um ser humano melhor. Sendo um ser humano melhor, você consegue entender, se compadecer, você consegue ter compaixão do seu próximo e poder desenvolver alguma coisa que não seja bom só para mim, só para o meu umbigo, só para o meu clã, mas sim sendo benéfico para toda uma sociedade, todo um alvo, enfim, pessoas que também têm objetivos e que queiram desenvolver os seus produtos e negócios. Entendi. Hoje a gente entende que você também foi um jovem que começou lá atrás. Ainda sou jovem. E tomando aqui, olha, o meu Vamos brindar então essa informação. Ainda sou jovem. Jovens para sempre. Mas a informação que eu tenho é que você começou desde cedo lá a trabalhar na TV. Isso. Com o Paquito da Xuxa. Conta um pouco mais, como que foi trabalhar logo cedo com TV? Olha, eu comecei mais cedo em propagandas, televisão, em São Paulo. Aí me mudei para Minas Gerais, antes de já trabalhando com televisão, programas locais em Belo Horizonte. Também a ideia era projetar na área artística, mas eu também atuei no futebol. Então joguei 6 anos no Cruzeiro como goleiro. Então quando eu tinha ali 17 para 18, já fazemos preliminares, tudo aquela coisa, né? Em Belo Horizonte, viagens, apareceu uma oportunidade de uma projeção da Nacional e Internacional, começando no show da Xuxa. Então, eu precisava de um cantor para a equipe, e ali então eu fui fazer testes e acabei passando. Então, eu fiquei durante 4 anos e meio aproximadamente, sendo o cantor da equipe, fizemos turnês, filmes do Brasil e exterior, e já partindo para a carreira solo em 92. 93 pela própria Som Livre e Sistema Globo, a gente fez o lançamento nacional, 94 internacional, a gente já gravava fora, e aí isso me ajudou bastante por falar outros idiomas, então já gravava em outras línguas, tudo. E aí quando foi fevereiro de 95, aí eu conheci o melhor empresário, o melhor auditor, até hoje, meu empresário que cuida de tudo da minha vida, agenda, tudo, e essa pessoa, então, redirecionou a minha história, inclusive em todos os setores. Não sei, posso apresentar também para quem quiser, que é um network, eu acho que é bem bacana, para quem quiser conhecer essa pessoa. Pode falar o nome? Pode citar nomes aqui? Pode ficar à vontade. Se chama Jesus Cristo. Olha. E essa pessoa... Uma salva de palmas. Ela foi a minha referência em fevereiro de 95. Foi uma virada de chave sobrenatural. É como se estivéssemos aqui agora e eu ouvi um som que vinha de um quarteirão daqui e eu vim seguindo e parei aqui. Isso aconteceu em fevereiro de 95, não lembro o dia, mas redirecionou a minha história. Eu estava indo, inclusive, com um contrato mundial de música. Então, muitos falam, esse negócio de como é que você está indo bem ou não está tão bem nos seus negócios, aí você procura algo religioso, tal. No meu caso, não. Foi completamente sobrenatural e eu estava indo para uma melhor ainda,
com 20 e poucos anos, flor da idade ali, e estava fechando um contrato mundial agora de música para o showbiz. E redirecionou tudo. A sensação que eu tive naquele dia era de algo com nenhum tipo de estádio lotado gritando meu nome, ou uma emoção de qualquer lugar do planeta, de viagens, dinheiro, carro, qualquer coisa, material. Nada foi comparado a essa sensação que hoje eu entendo que foi o Espírito de Deus habitando em mim. E nisso começou a redirecionar tudo. Então, eu creio que todos nós temos talentos. Você nasce, até aquele que fala, eu sou ateu, ele fala, sou ateu graças a Deus, né? E muitos deles. A ideia de pegar e entender que nós temos um ser superior. Sim. E nisso faz muito sentido na vida da gente. Porque antes eu buscava o aplauso, eu buscava a grana, eu buscava a fama, para mim mesmo, no meu egocentrismo, no meu narcisismo, na minha loucura de ser. E aí, quando eu começo a entender, não religião, mas a história humanitária desse homem, eu falei, uau, eu preciso disso para a minha vida, eu preciso ser um ser humano melhor. E aí comecei a entender um pouco a história de Cristo, de uma forma humanitária. E nisso me fez eu compadecer aí do pobre, do necessitado, de qualquer ser humano. E começando ali em casa, meus vizinhos, etc. Então, me formei, eu tinha empresas, produtoras de musicais e tudo, fechei isso tudo, redirecionei, comecei agora, abri uma instituição e comecei a falar assim, agora eu trabalho com os mendigos, os menos favorecidos, comunidades, favelas. Para quem conhece São Paulo, a região ali chamada a Boca do Lixo. Então, Amaral Gurgel, Bento Freitas, Ego Freitas, etc., Praça da República. E eu comecei a trazer mendigos para minha casa. Então, assim, loucura total. Loucura. E eu tive um problema, BO, onde eu morava, no prédio. E aí, mas e o direito de ir e vir? Mas está mal cheiroso, não sei o quê. Bom, aí eu falei, eu queria agora descobrir onde era o país mais pobre do mundo, do planeta Terra. E eu não sabia onde era. Fui conhecer em 2001, era o segundo IDH do mundo. E era o segundo IDH do mundo. O primeiro era Serra Leoa, também na África. O que aconteceu? Eu fui conhecer, fui fazer uma sondagem de terra, e isso se chama Níger, o país. Trouxe aqui para você um flyer, conhecer um pouco mais. Níger não é Nigéria, né? Quem nasce no Níger é nigerino, a Nigéria é nigeriana. Estamos ali com temperatura média dentro do deserto do Sahel, do Saara, como 50 graus Celsius, mas no verão pode passar e chegar até 70. E um país com uma religião completamente distinta da nossa aqui do Brasil. E também as crianças e jovens e adolescentes, no qual ainda continua sendo o último, penúltimo, agora acho que é o terceiro IDH do mundo, Índice de Desenvolvimento Humano, segundo a ONU, onde tem comidas, por exemplo, eu trouxe também algo aqui de proteína, cadê o meu amigo Dom? Eu trouxe algo de proteína também, se o Vinícius quiser experimentar, ou alguém aqui do auditório. Então nós temos aqui, direto do Níger, gafanhoto. Então, como é que é? Para quem quiser experimentar proteína, o Dom sabe isso, proteína pura, João Batista já comia. Se caso quiser experimentar, senão tudo bem. Gente, é bem desafiador a gente não, só se quiser, né? Assim, morto. Mas é um dos alimentos, meus queridos, e para você de casa, que eu costumo dizer o seguinte, o que acontece lá? É um tipo de comida. Tem até asinha aqui. Lá se come tudo que voa, rasteja, e é para a gente pensar um pouco. Pessoas, principalmente do Ocidente, são muito ingratos. Nada está bom. Comida não está boa. Roupa não está boa. Nada está bom. Então, eu queria deixar uma palavra de gratidão para você. Porque em pleno século XXI trabalhamos com crianças de 1 ano com 1,5 kg. Conheço adultos das vilas do interior do deserto que nunca viram uma maçã. E muitos que não têm água,
e etc. Roupa, trabalhamos hoje com cerca de 1.300 a 1.400 crianças, então existe uma organização lá, fundada. Como é que é o sustento disso tudo? São pessoas como qualquer ser humano, independente de religião, credo, enfim, etnia, nada, que podem ajudar. Então nós somos legais aqui como instituição e legais no Níger também. Então quem quiser saber um pouco mais, www.agdniger.com ou @agdniger. Para quem quiser depois eu tenho um flyer aqui e um cartão para conhecer um pouco mais sobre o projeto. Não devolve então. Não, eu tava esperando você falar, pô, calma. Não, às vezes fica forçado. Não, né? não, eu quero passar por essa experiência, é uma coisa nova, né? É diferente, acho que dificilmente do Níger você vai ter gafanhoto para experimentar. É um gafanhoto. Gafanhoto. Não, a gente vai No intervalo a gente vai compartilha. compartilhar com toda a depois, plateia. depois no final eu... É bom a gente não, né? Não, você não quer, deixa. Não, agora trazendo... É crunch, trazendo para a realidade. Isso aqui é um tipo de comida cultural. Mas eu quero lembrar vocês que por que eu pedi isso. Eu queria saber onde era o pior lugar do mundo para poder fazer o Vamos trabalho. compartilhar com a plateia também? Depois daqui do bate-papo, vamos lá, no break. Tá. Então, ali então resumiu a minha história. Eu redirecionei parte musical, tudo, continuo cantando, videoclipes, vários idiomas. O pessoal entrar Alexandre Canhone nas plataformas digitais. Então foi isso. Então a gente começou a fazer trabalhos autossustentáveis. Então a gente está indo para a segunda geração de autóctones, ou seja, pessoas nigerinas que fazem o que eu fiz com eles já fazem com o próprio povo. Ou seja, o legado já está estabelecido. Lembrando que o projeto, quem entra no site, vai observar ali, não é do Alexandre, é de Deus. Eu fui apenas uma peça naquele sonho de Deus e para deixar aquilo acontecendo. E eu até falo, então temos projetos de costura para as mulheres. Então, no final do curso, elas ganham uma máquina autossustentável para poder tocar o seu business. Mas tudo muito simples, porque a gente está falando do penúltimo IDH do planeta Terra, ou seja, onde é a África da África. Não dá para comparar com quase absolutamente nada. Então, Deus me tira do glamour, do estrelato, da grandiosidade do que pode ter um ser humano naquela época e quebra ali as estruturas e fala, olha, agora esses talentos que eu te dei você vai usar agora para você expandir o reino, esse reino do qual eu falo e implantei na Terra. Eu vejo que a forma como você fala de Deus traz um brilho nos seus olhos. Ah, sim. O que te dá mais felicidade em fazer esse projeto? Quando eu consigo alcançar vidas que estavam completamente já sem expectativa nenhuma de nada, e a gente poder trazer um pouco daquela alegria, porque a palavra diz, a alegria do Senhor é a nossa força. Então, se não tem essa alegria que vem dele, de mim mesmo, o que eu posso fazer? Que posso eu fazer alguma coisa ou acrescentar um dia na minha vida? Zero. E quando eu começo, então, a desmaterialização, o lance assim, eu deixar... É muito bom eu ter um carro bom, eu ter uma casa boa, confortável, não tem problema nenhum as pessoas terem as riquezas materiais. O problema começa quando isso toma o lugar de Deus no nosso coração. Aí é problema. Aí é melhor que eu não tenha nada, mas eu tenha a minha vida eterna. Então, já tem até um texto muito clássico, de que vale você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Ou seja, eu posso falar isso como um testemunho ocular. Eu já tive muito dinheiro, já tive tudo, avião. Só que aquilo tudo não me trazia felicidade. Aquela paz que eu disse que eu encontrei, aquele negócio que eu não sabia explicar. Então é essa paz que o mundo não te dá. Agora, o dinheiro te ajuda? Ajuda. Aquele papo de que também tempo é dinheiro, já ouviram isso? Já. Para mim é um pouco assim, é difícil de entender. Para mim tempo é vida, não é dinheiro. É o tempo que eu estou aqui, isso está sendo vida. A gente está gerando situações por exemplo,
de levar algo que vai acrescer a pessoas. Todos os dias, nós influenciamos e somos influenciados. Vai a pergunta, qual o legado que você quer deixar para a sua vida? Então, para os que vão sentar aqui daqui a pouco, qual é o objetivo? Por que é que você está aqui? Por que que você quer mostrar o produto? Qual é a finalidade disso? Aonde você quer chegar? Então, isso é muito importante, porque senão fica um vácuo que nem eu. Quero ser artista, quero ser famoso, quero dar autógrafo. Ponto. E daí? E acabou? Não. Tem que ser algo que transcenda isso. Então, sempre tem alguém que sabe mais que você tenha humildade e aprenda. Sempre vai ter alguém que sabe menos que você tenha humildade e ensine. Não guarde para você, não retenha as riquezas que pode beneficiar outras pessoas, porque tem espaço para todo mundo. E basta você saber só por que é, então, que Deus te deu tantos talentos para você usar para quê? Será que é só para você ou é para você expandir o reino dele também? Eu tenho uma pergunta até que eu já escutei muito na internet. Muitas pessoas falam sobre propósito. Propósito é aquilo, tal, mas muitas pessoas vivem uma vida inteira e não conseguem achar o propósito. O que você acha que está faltando? Muito bem, a reconexão com quem criou. O Criador, ele quer uma conexão com você, porque se eu fico dando tiro para todo lado, imagina eu correr, vou falar de mim, acho que é melhor. Sim. Eu corri atrás de fama, dinheiro, sucesso, mulherada, aquela loucura, e fica aquele ciclo, piloto automático, desgastando o tempo passando, e nada, uma coisa desgastante, chata. A partir do momento que eu comecei a entender, olha, por que eu nasci, a primeira coisa, eu preciso falar porque foi um ensinamento do mestre. Então ele falou, todos nós nascemos para o louvor da glória dele. Se qualquer coisa que você faz, você dirigindo, você vindo para cá, ou você falando de uma história, se ele não for glorificado nisso, cara, é nada, é um tiro no seu pé, porque você não está fazendo nada que possa glorificar o seu Criador. Não estou falando de religiosidade, de fanatismo, não. Tem que ter um sentido. Qual é o sentido? Ele já deixou o que é para fazer. Cuidar de órfãos, viúvas e necessitados. Ponto. Todo mundo já sabe disso. Então, é dar uma água para quem precisa, é dar uma camiseta para quem precisa, ou levar uma palavra de conforto para quem está ali desesperado. É você fazer alguma coisa para o seu próximo. É simples assim. Ah, mas e o dinheiro? O dinheiro é bom, é muito bom. É gostoso você poder fazer uma viagem com a sua família, pagar um colégio bom para os seus filhos, uma formação, enfim. Mas, além disso tudo, é o relacionamento. As pessoas serem gratas pelo que têm. A ideia do ser humano é olhar para quem tem mais e eu sempre ficar naquela loucura. Eu não tenho nada, sou uma pessoa... Olha para quem tem menos que você e você vai ver o quanto você tem. Então, ser grato. Quando eu venho para o Ocidente, eu e minha família, né, a gente... Bom, tenho 19 filhos adotados, 16 netos, e dos filhos todos já tem 9 casados, não, 9 casados, só tem 10 morando com a gente, a casa está vazia, né? E nisso, então, mais filhos que me trouxeram e me trazem muito prazer, é um privilégio servir eles. É um privilégio morar onde moro eu. Não, estou lá, mas eu não fico, eu queria uma picanha, ou estou aqui, eu queria... Viva o momento de onde você está. Estamos aqui, viva esse momento intenso. Porque a gente não sabe daqui uma hora, ou você voltando para casa, se você vai chegar na sua casa. Então, viva esse momento. Procure transmitir algo que seja benéfico, que dê frutos bons, né? Procure passar o melhor que você pode de você. E é isso que eu procuro fazer. Então, filhos que hoje, por exemplo, que peguei do meio ali da areia, que não tinham nem cuequinha, nem calcinha, porque o dinheiro que às vezes você tem lá é para você comer alguma coisa. E se está doente, também vai querer comer e não vai comprar remédio, vai ter problema patológico, porque a fome, ela é cruel. Então a gente vem às vezes para o Ocidente e tantas, não quero isso, mãe não sei o quê, ou uma loucura. Você vai numa churrascaria ou qualquer rodízio, aquele tanto põe um monte de comida, dá 2 garrafas, joga no lixo.
Então são coisas que, por exemplo, você começa a repensar, a você analisar e falar, uau, eu preciso trazer de alerta no mínimo para minha família e para os meus vizinhos, que dá para melhorar isso aí, e sempre dá para melhorar. Então, essa é a mensagem que eu procuro trazer através da música, através de livros. Opa, esqueci, perdão. Esse aqui a Giovana, minha esposa, mandou. Esse é o segundo, os 2 últimos livros dela. Fortalecendo o lar. Isso, bem bacana para os casais. Então pode também, manda um direct, Vida no Deserto. tem o físico e e-book. Uma Vida no Deserto, um pouco da nossa história, falando um pouco da gente. O deserto físico e o deserto espiritual também. Porque conheço milionários que são infelizes, porque falta exatamente essa comunicação com o Criador. E nessa trajetória de tantos anos que você vem entendendo as dificuldades de algumas pessoas, dificuldades até extremas, tem alguma história que tocou mais o seu coração, assim, que você lembra e que você se emociona até? Muitas, muitas. Milagres, não sei se muitos creem ou não em milagres. Um dos que toca até hoje, uma mãe chegou, porque lá é o seguinte, rapidinho, são 11 projetos de nutrição, 4 creches, trabalho de capelania, então capelão formado também, então capelania no presídio, no hospital, onde a gente também atua na área ali em lugares de risco, resumindo, em lugares de risco. Também projetos de escola, então a gente busca parceiros, a gente já tem o terreno, os muros, um primeiro poço artesiano, agora a gente está na fase das etapas de construir as salas, né? Refeitório e o banheiro. Então, quem sabe, você entra lá no site, quer conhecer um pouco mais, manda um direct para a gente. E ali, então, atuação na área de mulheres também em corte e costura. O que acontece? Por que a gente entrou nisso? Boa pergunta. Porque eu trouxe para você uma pergunta sobre uma situação que te emocionou. Lembrei. TDAH, é isso. Sou diagnosticado. E outras coisas mais. Então, acho que é até por isso que dá certo onde eu estou morando, o que faço, funciona. Mas um TDAH debaixo do governo de Deus, do Espírito de Deus, sendo comandado por ele. Aí vai bem. Agora, sem esse comando é problema. Então, o que acontece? Ali, milagres. Então, chegam lá, parece uma prefeitura lá em casa. Qualquer coisa acontece, conhece a gente, já sabe que somos cristãos. E a gente está falando de um país islâmico. Sim. Então, assim, essa pessoa aqui que vocês estão vendo seria um improvável de vocês me verem, principalmente o ano passado, eu fui sequestrado, capuzado, essas coisas que vocês veem aí em televisão. Filme até. Filme. E aí eu fiquei detido em 2 lugares, numa gaiola, tipo uma gaiola primeiro, e depois num outro local fechado, bloqueado, e já para execução. E nisso, milagrosamente, Deus tocando, move o coração do rei, manda o general me soltar. Bem, em 2015 tivemos a casa queimada por facções extremistas. Então, assim, é porque não é tanto a minha vida, mas é a vida daquelas pessoas que estão lá que a gente tem procurado fazer a diferença. E tem surtido esse resultado. Então, vamos lá. Chegou uma mãe com uma criança gelada, morta já, com medrias e tudo diagnosticado. E ela falou, olha, aqui é a casa do Alex. Eles me chamam de Alex, lá a gente fala francês, então o Alex fica mais fácil. Alex ou Aleluia. Muito interessante isso. E falou, olha, falaram que você pode fazer alguma coisa. Chegou uma mãe com uma criança já dura. Eu falei, pois não, olha, o Alex não pode, mas tem um que pode. Se você permitir a gente orar pela criança, enfim, ela permite tal. Esse nome é Jesus Cristo, ele pode trazer da morte para a vida. O Alex não pode fazer nada, só orar, e junto com a equipe. E dali foi feito, oramos, a criança começa a mexer, ela ressuscitou, e ela saiu correndo, a mãe desmaiou, daqui a pouco estava dando comida para ela, tal, não sei o quê, foi todo o comentário pela vila e tudo mais. Isso foi um deles. A menina, o nome dela passou a ser Ressurreição depois, e está viva até hoje, está nos projetos, e vários outros. Acabei de falar de um outro também, um sorvete, eu queria sorvete, imagina. A gente está no deserto, e muito complicado, há muitos anos atrás, mais de 15 anos atrás, pior ainda a situação,
me aparece um cara, um senhor com um carrinho, aquele de massa ainda, imagina. E sem ar refrigerado, uma loucura. Aí tomei o sorvete, era sorvete de morango ainda, lembro. Pôs para mim na casquinha e tal, nunca mais vimos aquele ser, né, sei lá o que era. Já cozinhamos sem o gás estar ligado. Depois que a gente foi perceber que não tinha a mangueira do gás e comida rolando, fazendo. Muita coisa, muita coisa. Então, muita coisa. Mas isso tudo para a glória de Deus. Isso tudo sabendo que Ele é o Senhor de tudo. E assim, e tocando a vida. E os trabalhos também aqui no Brasil. Então, tivemos um projeto durante 13 anos na Índia, tá, com os Dalits, que é aquela casta baixa que moram e residem dentro do lixão, né? Com a pandemia, perdemos as pessoas que podiam ajudar, então a gente teve que fechar, eram 100 crianças lá. E também no Brasil. Eu vim na pandemia, ficamos aqui em lockdown, e nisso eu não consigo ficar parado. A gente abriu 23 pontos em comunidades e favelas depois que eu me negativei do Covid. Então existe até hoje, mas falta ainda cestas básicas. Empresários do Brasil, não quero ajudar o Níger, mas quero ajudar aqui comunidades. Então, seja muito bem-vindo, a gente precisa de cestas básicas. Então, é isso. Aonde você for, você tem que fazer alguma coisa. Você tem que influenciar pessoas. Entendi. Antes da gente finalizar... Mas já está acabando? Que é isso? É rápido demais. Quando Falamos tá bom, nada. Né? Antes da gente finalizar com uma música que você vai trazer para os nossos ouvidos aqui, Claro. Eu gostaria que você, pela sua visão, tanto de negócio, quanto uma visão cristã de Deus, o que você está achando do nosso evento Paulista Show? Eu acho que aqui, por exemplo, nós temos conexões, são pessoas diversas de vários setores. Eu sinto que pode sair muitas conexões daqui. É importante você deixar um espaço para que as pessoas venham falar do seu produto. Acredito, sim, em futuras parcerias. No Brasil, estou trazendo agora, estou fechando uma parceria que estou levando para a África e alguns outros lugares, que já vai aqui de primeira mão. Então, são resíduos orgânicos em 45 minutos nessa máquina, transformado em adubo. A gente já está fechando em alguns lugares. O exemplo maior, aqui em São Paulo já há 13 anos, no último andar do Shopping Eldorado. Então, eu tenho ali hortaliças, verduras, legumes, tudo com resíduos da praça de alimentação. Então, para vocês que são de outras cidades ou querem levar isso para a prefeitura, estou já fechando algumas parcerias, já estamos marcando reuniões, inclusive aqui na Casa Civil, enquanto eu venho para o Brasil. Isso aí, e é um irmão também, uma pessoa daqui do Brasil, brasileiro, que Deus deu para ele essa forma, para não deixar nem o cherume, deixar nada, a coisa assim, Deus deu isso para a pessoa. E para quem quiser ser parceiro, conhecer um pouco mais, levar para a sua cidade ou para a sua prefeitura, shoppings e tudo. Então tem máquinas desde menores portes até toneladas. Então isso aí é uma coisa que está acontecendo, é um novo momento que Deus me colocou nesse sistema também. Perfeito. Vamos dar início a uma canção. Finalizar. O que você trouxe para a gente hoje? Eu trouxe hoje aqui algo lá do continente africano. Significa aya, 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 embarcada isso, comias amabanza. É isso aí, é isso aí. Você pode ter tudo na sua vida, mas se você não tiver Jesus, não vale nada. Então é muito bacana. E a gente costuma dizer que o africano já nasce dançando. Então, e é uma área rítmica também que bem bacana. Mas é só um pedacinho, não vou estender, só para vocês terem uma ideia como é que funciona isso aqui e como a gente canta lá. Bora lá. É um dos dialetos africanos. Aia, 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 embarcada isso, comias amabanza. Aia, 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 embarcada isso, comias amabanza. Canada, motochi, awana dunia, embarcada isso, comias amabanza. Aia, aia, aia,
Aia, aia, embacada, yes, comia zé. Eita glória, glória a Deus. Só uma palhinha para entender um pouquinho como é que a gente faz por lá a música. Alexandre, eu vou. Cara, esse tá sendo o melhor episódio aqui do Paulista Show. Você trouxe uma canção cultural pra gente, isso está significando muito aqui para esse evento. Estamos inaugurando esse espaço. Eu acredito que a sua participação já trouxe uma chave de entradas aqui pra gente, para o Paulista Show. Desde já agradeço a sua participação, essa energia, todo esse conhecimento, essa bagagem que você está trazendo para a gente. Para mim é um prazer estar com você aqui, cara. Eu quero que você participe de mais eventos como o nosso, trazendo exatamente aquilo que você faz no dia a dia, com essa energia, com essa leveza e principalmente falando de Deus. Muito obrigado pela sua participação. Fortinho, muito obrigado. E eu que agradeço, e quem sabe numa próxima minha esposa, quando eu estiver no Brasil, ela estiver um pouco melhor, vai passar por cirurgia agora, também poder falar dos livros, do papel da mulher também, que é muito importante na área de missões, em países islâmicos, uma série de coisas, psicoterapeuta também, enfim, escritora, tem bastante coisa bacana para falar. Legal. Agora, a gente vai ter alguns minutos para o próximo... Um break, né? Um break de 5 minutinhos, 10 minutos no máximo, e você vai compartilhar com a plateia o famoso gafanhoto. Direto do livro, direto do origem! E agora vai lanchar.